Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre isso. Existe amor ou é conveniência? Quando uma relação começa a se desgastar, a ter uma sensação de cansaço dentro dessa convivência da relação, será que a gente começa a questionar que sentimentos estão envolvidos e por que estamos ficando ainda dentro dessa relação? O ir ou não ir? E se eu amo ou se está sendo conveniente ficar? Vamos pensar um pouco sobre isso. A primeira coisa a se pensar é: tá tudo bem ter amor e ser conveniente? Quem disse que para ter um sentimento amoroso, profundo e verdadeiro, a conveniência não pode fazer parte disso tudo? Essa é uma romantização feita nos filmes, nas histórias, que tende a colocar o amor de forma tão pura e absoluta, de forma até a desumanizar o convívio e quem faz parte da relação. Isso é pouco espontâneo e pouco natural da nossa natureza, porque afinal de contas, claro que encontramos na relação e no outro conveniências que nos fazem bem, e vice-versa. Então, não é preciso ter um conflito entre ter amor e ter conveniência. O perigo está, eu até anotei aqui, o perigo está em se anular para ser conveniente. Aí sim, quando o seu autocuidado emocional, o seu afeto dentro da relação está anulado, não está sendo considerado porque já não há ou porque está balançado, e aí você ignora essa parte das suas sensações por pura conveniência. Aí sim, a gente pode entrar numa discussão sobre ficar ou não ficar e quanto a conveniência em si está sendo o único elo de persistência na relação. Há alguns indícios que a gente pode prestar atenção para tentar separar um pouco qual que é o elemento em si que está constituindo o elo atual ou que ainda alimenta a perspectiva de futuro entre vocês. Se nós pensarmos que essa questão está sendo colocada, se existe amor ou se é uma conveniência, é porque a relação pode estar abalada em algum sentido. E aí, ao pensar nesse fim, o que te vem na cabeça, as sensações envolvidas nessa reflexão, nesse pensar, são determinantes para entender que elo que estamos falando. Então, se em uma separação, na nossa imaginação, estamos considerando a saudade, o distanciamento de alguém querido, as convivências que tiveram juntos, as histórias afetivas que vocês tiveram, pode ser que se aponte muito mais para uma questão afetuosa, amorosa, ou seja, está tudo balançado, as coisas não vão bem, mas o que eu sinto aqui por dentro ainda tem relação com afeto, ainda tem relação com o amor. Agora, se aquilo que você sente, pensa, reflete para pensar se o relacionamento deve continuar ou não, falar sobre estrutura da vida, sobre questões mais práticas, aí sim, talvez o elo que esteja segurando seja a conveniência. Eu anotei aqui, o impedimento ser a estruturação da vida é o perigo. Por quê? Se o impedimento for a estrutura da onde você vai fazer as coisas, o que você vai fazer, para onde você vai, e às vezes vai para as coisas muito palpáveis, o aluguel que você paga, a casa que você mora, a solidão que você sentiria sem alguém, o afeto que você recebe dos presentes nas datas comemorativas, não pelos valores dos presentes, mas pelos atos, acarinhados de presentes. Se fala sobre a estruturação da sua vida e menos sobre a outra pessoa, aí sim a conveniência pode estar gritando mais forte como um elo. Pensando até que, será que se tivesse outra pessoa então, se aparecesse um outro romance fácil de substituir, tira esse, coloca outra pessoa, e aí? Aí estaria tudo bem? Aí você iria com tudo? Aí sim a gente está dizendo que o outro está em si na sua vida, inserido na sua vida como função, e não como afeto amoroso por esta pessoa em si. E essa distinção pode ser dolorosa, mas extremamente rica e importante para você entender o que está rolando aí por dentro. Eu fiquei pensando num nome que poderia ajudar a entender o que é essa sensação de querer fazer tudo ser exato, de entender que isso é de uma forma ou de outra, que sentimos isso ou aquilo. E eu cheguei na seguinte expressão, o mito das exatidões. Esse mito social e emocional que a gente tem de querer determinar com muita exatidão o que estamos sentindo e qual é a situação. Claro, até porque isso racionalmente nos ajuda a ter organização mental, Colocar tudo em caixinha, agora está tudo organizado na cabeça, ótimo. Mas, dentro do ser humano, nada é exato. Não há como a gente considerar exatidões para tentarmos nos entender. Pelo contrário, precisamos da flexibilidade que entende que podemos ser muitas coisas
juntas, umas influenciando as outras, assim como o amor constrói com a conveniência e a conveniência constrói com o amor. A nossa discussão não é sobre se há mais um ou se há mais outro, mas sim qual que está determinando o elo da relação. E aí sim cabe a gente ter um pouco mais de atenção. Para a gente entender para onde ir, já que tem uma sensação misturada, cabe uma intuição. Aqui eu escrevi intuição atraída pelo bem-estar futuro. Ou seja, você pensando no seu bem-estar e um pouco mais no futuro, tem essa imaginação, porque nos ajuda a sair um pouco do contexto atual que está tão influenciável dentro da gente, né? Pensa lá no futuro, aonde está o seu alívio? É ficando na relação ou é não ficando? Mas pensa lá na frente, quando já passou a tormenta, as coisas já se acalmaram. Essa intuição pensando no bem-estar futuro ajuda a gente a entender um pouco o caminho e a direção melhor a ser seguida, dá uma dica a mais sobre as decisões que você pode tomar nesse momento. Para a gente finalizar, quero pedir que a gente tenha atenção sobre os detalhes dos sentimentos. É ali que cabe os segredos, as dicas que nos intuem a tomar as decisões mais corretas e alinhadas com o que sentimos. Não é exatamente não sofrer, não sentir dores, não lamentar alguns destinos, mas é entender internamente o que é mais necessário para a gente nesse momento. Às vezes a gente sente os sentimentos de uma forma muito generalizada, sem olharmos para ele. Às vezes a gente até foge, né? Fica toda hora tentando fugir do que está sendo sentido, com grande potência dentro da gente. E olhar para os detalhes dele é parar um pouquinho e pegar essa sensação e olhar por que ele está acontecendo, fazer perguntas a si mesmo, responder a si mesmo, entendendo o que aconteceu. Mas eu seria feliz assim? Mas eu seria triste assim? Quais são as minhas possibilidades, olhando os detalhes, as pequenas coisas, as pequenas vivências na rotina que vão te dizendo um pouco melhor de para onde ir, para onde não ir, o que está pegando e o que não está. Quando a gente olha os detalhes e não o sentimento generalizado, ou seja, imagina que o sentimento generalizado é uma melancia, aí você abre no meio e acessando a melancia você vê as sementinhas, vê as fibras, vê as cores, onde tem mais cor, onde tem menos cor. É exatamente isso. Esse entrar no sentimento para compreender o que está sendo vivenciado ajuda você a entender, olha, realmente aqui eu não estou bem, ou estou bem aqui, mas preciso ajustar coisas, ou estou bem se eu sair daqui. Essas determinações vão ajudando. Mais uma vez, não precisa ser nada exato, mas desde que você intua no seu bem-estar, frente a esses materiais que você vai olhando, para onde sim faz sentido ir e faz mais sentido fazer. Coragem emocional, profundidade emocional, para a gente viver qualquer coisa, é absolutamente necessário. Espero muito que tenha ajudado com esse vídeo. Muito obrigado por estarem mais uma vez nessa reflexão, mais uma reflexão que construímos juntos. Convido você mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, comenta aqui, me fala o que achou, vou adorar conversar com você. Eu desejo que você seja feliz. Estamos no caminho certo. Um super beijo.